cheio de alegria. E vocês estão vendo o que está acontecendo agora, pessoal? Um furacão está baixando para o lado de Brasília. De Brasília ele faz uma curva até o Rio de Janeiro. Vocês já viram um furacão fazer curva? Eu estou vendo. Ai, meu Deus, como que é as coisas, né? Você vê como as coisas mudam de uma hora para outra, né? Então, a família certinha, a semana que vem vamos ter que começar a se explicar, pessoal. Chegou a vez deles. E a casa está caindo. E não é só deles não, hein? Dallagnol vai ter que se explicar. Sérgio Moro vai ter que se explicar. Até pro FBI já sobrou. E o caldo vai engrossar, pessoal. Porque o nosso líder já está com... O nosso líder lá está apanhando para quebrar. E pelo que eu estou vendo, ele vai cumprir o que ele prometeu, que vai pôr todos na cadeia. E tudo está assim, encaminhando para isso, né? Imagina a fúria que esse homem está passando, né? Mas graças a Deus as coisas estão melhorando, por lado dele está conseguindo aprovar aquilo que ele sempre falou, né? E os advogados dele sempre mostrou isso, mas eles ignoraram. Eles não queriam a verdade, né? Fazer o quê? Agora nós vamos aguardar para ver o que vai dar. E eu já sei o que vai dar. Gaiola neles. Eles vão ver o que é bom para tosse, né? O feitiço virou contra os feiticeiros agora, você já viu? Eles vão ter que começar a rezar para o Pai de Santo agora. Que é só ele para salvar, porque misericórdia é só deles para esse povo aí, né? Então, pessoal, hoje eu fiz uma gravação aí do nosso ex-presidente Lula, né? E eu vou deixar aqui para vocês verem, né? Vocês verem como que está o homem. E o homem está nervoso e apanhando para quebrar. E é isso daí mesmo. Esse é o Lulinha. Esse é o Lula que eu conheci e que eu conheço. Tá, pessoal? Um abraço para todos e um beijo no coração de todos. Entrevistas com ex-presidentes da República sobre o momento atual. Hoje chegou a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente em 2 mandatos, entre 2003 e 2010, Lula foi condenado na Lava Jato à prisão, passou 580 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba entre abril de 2018 e novembro do ano passado, e depois de sair fez algumas viagens pelo Brasil e foi ao exterior. Encontrou-se até com o Papa Francisco. No retorno, foi alcançado pela quarentena, que é um outro tipo de prisão, a domiciliar. Lula está conosco hoje depois de muito tempo. E eu já faço a primeira pergunta para o Lula responder junto com seus cumprimentos iniciais. Lula, você tem a expectativa de participar das eleições de 2022? Há um longo caminho até que isso seja possível, mas você tem essa expectativa? Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Bandeirante, gente. Zé Paulo, bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Almeida. Zé Paulo, primeiro um prazer voltar a falar com a Bandeirantes. Segundo, a questão das eleições de 2022, ela não está no meu horizonte de debate político nesse momento. Eu acho que a coisa principal que cada brasileiro tem que ter em mente nesse momento é, primeiro, a crise sanitária que o Brasil vive. Segundo, a crise econômica. E terceira, a crise institucional criada por um presidente que age da forma mais irresponsável possível no trato da coisa pública. Eu acho que a crise sanitária ela ultrapassou os limites daquilo que qualquer brasileiro imaginava que fosse acontecer e não tem sinal de que isso vai começar a reduzir já, porque nós não fizemos a coisa certa no começo. O presidente deveria ter tratado de ser o maestro, sabe, de ter os governadores, poderia ter reunido a saúde, poderia ter feito uma
estratégia para utilizar. Você tem essa expectativa? Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Bandeirante, gente. Zé Paulo, bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Almeida. Zé Paulo, primeiro, um prazer voltar a falar com a Bandeirantes. Segundo, a questão das eleições de 2022, ela não está no meu horizonte de debate político nesse momento. Eu acho que a coisa principal que cada brasileiro tem que ter em mente nesse momento é, primeiro, a crise sanitária que o Brasil vive. Segundo, a crise econômica. E terceira, a crise institucional criada por um presidente que age da forma mais irresponsável possível no trato da coisa pública. Eu acho que a crise sanitária ela ultrapassou os limites daquilo que qualquer brasileiro imaginava que fosse acontecer e não tem sinal de que isso vai começar a reduzir já, porque nós não fizemos a coisa certa no começo. O presidente deveria ter tratado de ser o maestro, sabe, de ter os governadores, poderia ter reunido a saúde, poderia ter feito uma estratégia para utilizar no enfrentamento da coronavírus. Ele menosprezou, disse que era uma gripezinha, disse que não ia acontecer nada, pessoas velhas se morrer também não é problema. Ou seja, ele tratou com descaso, talvez copiando o modelo de descaso que o Trump tratou. Nós temos uma crise econômica que ela vem antes dele tomar posse, uma crise que só tem se aprofundado e, obviamente, que a coronavírus ajuda a piorar mais a situação com o desemprego, com a queda da massa salarial. E nós temos a crise institucional de um presidente que não respeita as instituições, que não respeita o Congresso, não respeita a Câmara, o Senado, a Suprema Corte, sabe? Ou seja, e não respeita as pessoas. Ele vai tratando com mentira qualquer gesto dele, ou seja, ele não tem hoje ministro da Educação, tem um ministro do Meio Ambiente que não gosta do meio ambiente, um do Direitos Humanos que não gosta de direitos humanos, ou seja, é um caos da irresponsabilidade. Então, o que nós temos que pensar é como a gente pode consertar o Brasil, sabe, mesmo a partir de agora e depois que acabar a pandemia. Eu sinceramente, depois de conhecer o que é ser presidente da República, eu acho que o Bolsonaro está percorrendo o pior caminho que um presidente da República pode percorrer, que é o de não respeitar a convivência democrática e harmônica com as instituições. É isso que eu estou preocupado, como a gente fazer com que o povo compreenda que somente o isolamento vai evitar que o Brasil seja o campeão de pessoas contaminadas e daqui a pouco se apresentar como o campeão das mortes. É triste, mas é isso que me preocupa agora e não as eleições de 2022. Presidente, mas de alguma forma o senhor pretende buscar reaver os seus direitos políticos para participar como candidato na eleição de 2022? Não, Pedro Campos, eu na verdade quero reaver o meu direito político porque eu preciso provar que o Moro é mentiroso. Quer dizer, a minha inocência eu já provei. Agora eu quero provar que ele é mentiroso. Eu quero provar que o Dallagnol ele era representante de uma quadrilha feita por um grupo chamado Força Tarefa em Curitiba, que fez acordo de 2,5 bilhões com a Petrobras, que trabalhava junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para tentar prejudicar empresas brasileiras, não apenas a Petrobras, não apenas de olho no pré-sal e na regulamentação que nós tínhamos feito, mas também de olho, sabe, na destruição das indústrias de engenharia, porque eu não sei se vocês se lembram, a gente vem dizendo isso já há tempo, e as pessoas dizem que era a teoria da conspiração. E a cada dia está aparecendo, sabe, um fato daquele que nós denunciamos na minha defesa. Mais recentemente, o Intercept volta a publicar outra vez a relação do Ministério Público Federal, na parte da Força Tarefa, com o Departamento de Justiça, tem depoimento da coordenadora do FBI, tem vídeo gravado com o procurador feliz de batendo palma quando foi decretado a minha prisão pelo Moro, e a gente vem denunciando isso. A gente vem denunciando e vem provando. Não é uma coisa abstrata, não é uma teoria da conspiração. É fato concreto, fato determinado. É uma pena, companheiro Pedro Campos, que nem sempre a imprensa brasileira está disposta a contrariar